gente vai falar sobre os aspectos operacionais no planejamento sucessório. Eu vou tentar trazer de forma bem sucinta, mas que abranja quase tudo, como que funciona um planejamento sucessório, quais são os passos, como que a gente consegue fazer um planejamento. Então, a primeira etapa é analisar o patrimônio do sucedido, das expectativas e pretensões do sucedido. Porque, normalmente, quem contrata o planejamento sucessório, ele vem já com um intuito. Então, eu quero colocar meus filhos no negócio, eu quero que meu patrimônio seja gerido por tal pessoa, eu quero resguardar meu filho menor. Então, tem uma série de pretensões que o sucedido traz para a gente que elas podem ser balizadas pelo planejamento sucessório. E aí, com essas pretensões, a gente analisando o patrimônio, então eu tenho imóvel, carro, empresa, o que a gente tem de patrimônio, a gente consegue desenhar um rascunho. Aqui eu já falei em outra aula, mas aqui a escolha dos sucessores é muito importante, por isso que é muito importante, eu vou bater nessa tecla, a governança, para a gente conseguir fazer tudo de uma forma unitária. Então, por exemplo, a gente começou um planejamento sucessório numa empresa e ela contratou com a gente só planejamento sucessório. Só que o grande gargalo das pessoas era a governança, era saber quais filhos vão colocar no negócio, qual filho que coloca em cada cadeira, aonde que o filho vai ser melhor tecnicamente. Então ele acabou pegando a governança também. Então, quando eu falo dos dois aqui, eu vou dar uma misturada na governança no planejamento sucessório, mas é porque a governança complementa o planejamento sucessório. Os dois andam um pouco juntos. Tem jeito de fazer isso separado? Lógico que tem, sempre tem. Mas aí eu vou trazendo as nuances da governança e quais são os impactos dela no planejamento. Então, a primeira etapa é desenhar esse rascunho de como que a gente quer que fique a estrutura. Então, por exemplo, planejamento sucessório um pouco mais complexo, de uma pessoa que tem várias empresas, tem um patrimônio, às vezes tem um sócio lá, o irmão. Como que a gente faz o planejamento dela? A gente vai sentar, olhar qual que é o patrimônio, o que ele tem ele de bens e desenhar uma estrutura, que aí essa estrutura seria a estrutura que a gente vai pôr em prática. E essa estrutura, ela tem que atender, óbvio, às pretensões do sucedido. Em seguida, a gente desenhou um rascunho. Essa estrutura, ela não é permanente, então, se ao longo do caminho a gente vê que vai precisar de mudar o curso, muda-se o curso, mas é só para a gente já ter uma certa visão do que vai ser feito, de como que a gente vai trabalhar. Aí o segundo passo é organizar a casa. A gente precisa saber se existem conflitos familiares e empresariais. Então, às vezes tem uma rusguinha com o sócio, às vezes tem uma coisa que ninguém conta, ninguém comenta, mas aquilo ali vai estourar, vai virar uma bomba. Tem uma dívida da empresa com o sócio, existe algum probleminha que ele não é bem trabalhado. E aí, ele não estando bem trabalhado, se a gente seguir o planejamento sucessório dali em diante, pode ser que esse problema estoure. Então, organizar a casa é sentar, fazer uma mediação. A gente tem vários projetos aqui que a gente faz mediação, porque a gente sabe que empresa familiar, às vezes dá uma misturadinha ali. Hoje, isso aí acho que não é segredo para ninguém, mais de 90% das empresas brasileiras são familiares. E dentro da família a gente tem um desentendimento, tem um conflito, tem um impasse. Às vezes você tem um impasse profissional, mas por ser familiar, não quero brigar porque é o meu familiar, é meu irmão, é meu pai, é meu primo. Então, mas é importante a gente sentar, conversar e chegar no meio do caminho, numa mediação. Então, esse momento aqui, essa segunda etapa, é o momento de mediar, da gente pôr as cartas na mesa e falar, olha, existe um problema, esse problema é assim, não tá bom para mim. Se a gente seguir daqui para frente, vai dar um conflito, esse conflito vai atrapalhar o planejamento sucessório e resolver o problema de forma que fique bom para todo mundo. Lembrando que aqui, quando a gente fala organizar a casa, é através de mediação mesmo. É chegar no meio do caminho. Não, eu não posso beneficiar um ou desmerecer outro. É chegar numa solução do conflito de forma que seja bom para todos. Resolvidos os problemas, a gente passa para uma terceira etapa, que aí é organizar a estrutura societária. Então, lá na primeira etapa, a gente fez um desenho, um rascunho de como que ficaria, por exemplo, a empresa, ou a holding. E aí aqui na terceira etapa, a gente vai começar a colocar em prática essa estrutura societária. Então, é muito comum nós criarmos holdings e separar as holdings por tipo
ou fazer uma holding mista. Como é que funciona? Uma holding familiar, ela é uma holding que vai ter só os membros da família. Então, por exemplo, eu tenho uma sociedade, vou dar um exemplo simples só para a gente colocar aqui em prática o que a gente está falando. Eu tenho uma família, 2 irmãos, eles são donos de uma empresa. E aí cada irmão já tem sua própria família, seus filhos, seus netos. Então uma holding familiar seria uma holding para um e uma holding para outro, contemplando os filhos, os netos, aí quem que a pessoa quer que figure naquela holding. A gente também tem uma holding operacional. Essa holding operacional, ela é a responsável pela gestão ali dos negócios, digamos assim. Então, é uma holding que ela vai deter, por exemplo, 100% da participação da empresa e ela vai ser a controladora daquela empresa. E aí, quando eu falo empresa, eu posso falar empresas também. Então, se eu estou falando de um conglomerado de 30 empresas, eu posso ter uma holding operacional que vai ser dona daquelas 30 empresas ali embaixo. E aí, em cima da holding operacional, a gente pode ter outras holdings familiares, patrimoniais. A holding patrimonial é aquela que detém o patrimônio. Então, por exemplo, eu tenho aquele nosso exemplo dos 2 sócios. Cada um tem seu patrimônio, cada um vai ter seus imóveis, seus carros, seus bens. E aí, eles querem criar uma empresa para gerir esse patrimônio, seja por uma questão tributária, porque, por exemplo, na holding patrimonial a gente tem uma questão tributária mais vantajosa no caso de imobiliária. Então, a gente pode usar essa holding para o planejamento tributário. Aí a pessoa pode criar uma holding patrimonial para gerir seu patrimônio, cada um tem a sua. Só que a gente pode mesclar esses tipos. Então aí vai dificultando um pouco mais. A pessoa pode ter uma holding, por exemplo, familiar e patrimonial. Eu tenho minha família dentro daquela holding e meus imóveis. Porque depois minha família já está ali dentro, depois que eu me for, que eu falecer, a minha família vai continuar gerindo o meu patrimônio particular. Eu posso ter uma holding patrimonial da empresa. A empresa é uma supermercadista, tem 20 supermercados. Eu posso ter uma holding no qual, dentro dessa holding, os 20 supermercados estão incluídos. Então, assim, tudo depende de como vai ser desenhada a estrutura. A gente consegue fazer, assim, N coisas, pode fazer 1000 coisas. A gente pode fazer várias estruturas. Então, vou tentar dar os exemplos simples porque a gente vai tendo cadeias, né? Eu tenho lá meu supermercado. Meu supermercado, ele tem uma holding operacional, que opera os negócios, e uma holding patrimonial, que opera o patrimônio. E em cima dele eu vou ter ali a holding familiar patrimonial. Então, cada família vai ter sua holding, e aí cada uma vai ser dona da holding operacional e da holding patrimonial. Então, eu vou criando escalas, criando cadeias, que aí eu crio um conglomerado de empresas para ter uma estrutura bem feita, bem sólida. Por que isso? Porque a gente não é bom, a gente não recomenda que se misture operação com patrimônio. O patrimônio é uma coisa, a operação é outra coisa. Então, a separação da operação do patrimônio, ela ajuda, inclusive, se a empresa tiver, por exemplo, problemas judiciais, hoje, justiça do trabalho, por exemplo, é muito comum ter processo trabalhista. Então, a separação da operação do patrimônio, ele dá uma blindagem ao patrimônio, a gente cria uma blindagem patrimonial, se esse for o intuito. Ou então a gente tem algum problema com algum fornecedor que às vezes o fornecedor nem tem razão, mas ele está lá na justiça. A gente sabe que a justiça hoje tem bloqueado bem dinheiro, a revelia, né? Então a gente cria uma blindagem justamente através dessas holdings. E aí vai depender de novo da pretensão da pessoa que pede planejamento sucessório. Então, eu quero um planejamento, o que eu quero? Eu quero uma blindagem patrimonial, eu tenho um processo, eu quero proteger o processo, eu quero proteger minha esposa, eu quero proteger meus filhos, eu quero proteger meus filhos e minha esposa, ou eu tenho uma companheira que não é mãe dos meus filhos, eu quero proteger ela. Tem muito caso, tem muita situação que a gente consegue trazer e criar uma estrutura que faça essa proteção. Lógico, tem os custos, tem as implicações, mas isso aí é em cada detalhe. Normalmente a gente não vê desvantagens, a gente só vê vantagens. Apesar de ter custos, os custos costumam ser menores do que as vantagens que proporciona, que essa estrutura proporciona. Então, na holding patrimonial, eu vou falar um pouquinho mais dela, assim, porque ela tem um aspecto relevante, que ultimamente no Brasil tem se criado muitas holdings, a patrimonial principalmente, só que especificamente sobre a holding patrimonial, a gente tem alguns detalhes dela, principalmente se a gente for trazer imóveis,
que tem acontecido? É um aspecto operacional que eu acho que todo mundo tem que ter em mente. Quando você incorpora imóvel no capital social de uma empresa, então eu criei a holding, eu e meus filhos somos sócios dessa holding, e eu vou trazer todo o meu patrimônio para dentro dela. Como é que eu posso fazer isso? Ou eu faço compra e venda, incide TBI, transmissão de bens imóveis, ou então eu pego esse patrimônio e uso para aumentar o capital social da holding. Quando eu faço isso, a gente fala que a gente integralizou os imóveis na empresa, no capital social da empresa. Quando eu faço esse tipo de operação, a Constituição Federal ela fala que não vai incidir o ITBI. Então, não incide ITBI sobre a operação de integralização de imóveis no capital social da empresa. Ok, isso era tranquilo, até aí, então a gente fazia perfeitamente. Só que ano passado saiu uma decisão do STJ, com efeito de recurso repetitivo, que quando a gente faz isso, normalmente a gente leva o imóvel pelo valor contábil, pelo valor que está ali no imposto de renda. Para quê? Para não dar ganho de capital. Porque atualmente a reforma tributária ela até vai tratar um pouco sobre isso, ela está tentando trazer algumas, digamos assim, alguns benefícios para a pessoa atualizar o valor do patrimônio dela, mas enquanto isso não acontece, se você atualiza o valor do seu patrimônio, você pode incidir em ganho de capital no imposto de renda. E aí você vai pagar ali imposto de renda sobre o valor. Então eu tenho um imóvel hoje que vale 100 mil reais. Aí eu levo ele para a hold, ele está no meu imposto de renda por 100 mil. Se eu levo ele para a hold por 150 mil, eu tive um acréscimo de 50 mil no meu patrimônio. Então sobre isso vai incidir ganho de capital no imposto de renda. O que a gente normalmente faz? Pega o valor que está ali no imposto de renda. Então, se eu tenho um imóvel 100 mil reais, eu vou pegar aquele imóvel e integralizar no capital social da holding por 100 mil reais. Só que ano passado saiu uma decisão do STJ, no ano de 2020, que se eu levo o meu imóvel pelo valor contábil, a prefeitura ela pode analisar o valor de mercado daquele imóvel e essa diferença incide TBI. É uma decisão, assim, a nosso ver, é uma decisão equivocada. Alguns casos a gente tem brigado a depender do valor aí, porque às vezes não vale a pena a briga judicial por uma questão monetária mesmo. Às vezes a briga judicial ela fica muito mais cara que pagar o imposto, mas a gente tem esse posicionamento que é uma decisão equivocada e que não é um caso que deveria ser utilizado para todo mundo. Por quê? O STJ ali pegou um caso que a pessoa pegou o imóvel dela, colocou dentro da holding no capital social. Só que em vez de colocar tudo lá na conta de capital social, ele pegou um pedaço e colocou na conta de reserva de ágio. Então, por exemplo, se eu levei meu imóvel por 100 mil e coloquei dentro da holding para ter integralização de capital social, em vez de colocar os 100 mil no capital social, eu coloquei 80 e 20 eu coloquei na conta de reserva de ágio. E aí, nesse caso, o STJ entendeu que sobre os 20 mil ali incidiria o ITBI. Só que aí, quando saiu a emendazinha ali do recurso repetitivo, saiu bem simples, aí o STJ colocou lá sobre a diferença entre valor de mercado e valor contábil incide TBI, mesmo na integralização de imóvel no capital social. E aí a gente está com esse pequeno problema na holding patrimonial. Eu falo assim, problema, mas não tanto. Mesmo que seja que tenha esse TBI, é vantajoso. A gente tem casos de clientes que já incidiram nesse TBI, que foi tão pequena a parcela que valeu a pena pagar. Mas a gente tem que chamar atenção a esse fato que ele tem ocorrido. É uma decisão que ela pode cair a qualquer momento, não é lei, não é súmula, mas que as prefeituras têm utilizado ela para se balizar na cobrança do ITBI. Então é um cuidadozinho no aspecto operacional que a gente tem que ter. E aí como é que a gente faz? Criamos as holdings, operacional, patrimonial, mista, familiar. Então como que normalmente a gente faz? O primeiro passo, a primeira coisa que a gente pensa é, vou doar as cotas ou ações para o meu filho. Então, eu criei uma holding patrimonial. Vou doar as cotas ou ações para o filho. Bom, porque eu já citei lá atrás nas aulas de cuidados que a gente antecipa o ITCD. Então, o ITCD hoje ele vai até 8%. Se a alíquota aumentar para 22%, eu já fiz a doação, eu não preciso pagar ITCD no caso, por exemplo, de um inventário, porque não vai existir patrimônio a ser inventariado. Então, eu tenho as cotas e ações, eu quero passar para os meus filhos. Eu passo isso por doação, eu antecipo o evento inventário, eu não preciso fazer inventário. O imposto é o mesmo, antecedência no inventário ou na doação, eu pagando na doação, eu pago com a alíquota de agora. Pagando com a alíquota de agora, eu pago até 8%, se não tiver alterado. O Senado ele pode alterar,
A gente já viu que ele está com pretensão de aumentar, ele já tem esse projeto, se eu não me engano, para 22%. Então, a gente teria aí um tempinho para fazer até o Senado alterar. Bom, na doação, a gente consegue colocar algumas cláusulas de restrição. Então, quando o sucedido doa suas cotas, ações, até patrimônio para os sucessores, ele consegue colocar algumas cláusulas de trava de acordo com aquilo que se pretende. A mais importante não, a mais comum é a reserva de usufruto. Na cláusula de reserva de usufruto, o sucedido ele reserva para si os rendimentos ou os direitos políticos daquelas cotas ou ações doadas. Eu sou sucedido, tenho uma holding e vou doar a holding para meus filhos. E aí vou doar através de doação de cotas e ações. Então, quando eu dou, eu posso doar 100% e reservar para mim os rendimentos ou direitos políticos. Quando eu reservo usufruto de rendimentos, tudo que aquela cota ou que aquela ação, aquela participação societária, ela proporcionaria a quem é dono, na verdade vai proporcionar ao usufrutuário. Então, o usufrutuário vai ter direito aos rendimentos. Doei cotas, ações, elas rendem lucros, os lucros vão para o usufrutuário. Além disso, além dos direitos ao rendimento, o usufruto ele pode ser sobre direitos políticos. Direitos políticos é, por exemplo, o direito de voto que uma pessoa que detém uma ação ou uma cota, ela tem na sociedade. Então, doei para os meus filhos minhas ações. E aí eles vão ter direito a votar naquela sociedade sobre as matérias pertinentes. Vão fazer uma fusão, vão mudar o objeto social, tudo que for matéria de votação. Em vez dos meus filhos votarem, eu vou votar, porque eu reservei usufruto sobre os direitos políticos daquelas ações. Então, no usufruto, na reserva de usufruto, eu posso reservar direitos a rendimentos, direitos políticos. Rendimentos é o que aquela ação ou cota dá, de lucro, de valores. Direitos políticos é o direito de voto. Posso fazer parcial? Pode. Pode fazer só sobre rendimento, só sobre direito político. Posso fazer parcial em relação a um dos tópicos. Então, por exemplo, direito de rendimento. Eu quero reservar só 40% do que eu vou receber, do que a pessoa que recebeu em doação a participação societária receberia. Doei para o meu filho minha ação, ele tem direito a receber 100% dos lucros. 40% eu quero que fique para mim. Pode fazer, desde que esteja tudo muito bem escrito e bem formulado. Isso tudo tem que estar explícito. Senão não vale. Se não tem combinado escrito, eu não consigo provar para ninguém que isso vale. Qual que é o importante do usufruto aqui? Tem um cuidado que algumas pessoas acreditam que eu posso pôr usufruto em compra e venda. O usufruto ele não é compatível com o Instituto da Compra e Venda. Porque quando eu compro e vendo negócio, quando eu faço uma compra e venda de um negócio, é um negócio bilateral. Uma pessoa compra, uma pessoa vende, eu transfiro um bem e recebo um valor. Eu me proporciono a fazer uma obrigação, recebo um valor. Então é um negócio bilateral. Quando eu vendo um bem e coloco usufruto, isso não tem compatibilidade. Por que a pessoa deixaria, por exemplo, eu comprei um imóvel, vou alugar ele. Por que os frutos, o aluguel daquele imóvel, ficaria para uma pessoa que me vendeu? Não faz sentido, a não ser que eu tenha ou um ganho sobre aquele contrato. Então, por exemplo, comprei um imóvel muito mais barato porque eu estou reservando um usufruto para uma pessoa. Ou então, porque aquilo é uma doação transvestida de compra e venda, que é o mais comum do fisco acreditar. Então, a gente não recomenda colocar usufruto em compra e venda, porque normalmente o fisco acredita que isso é a simulação de uma doação. Então, sobre usufruto, esses são os principais aspectos. Outra cláusula de restrição é a inalienabilidade. É a impossibilidade de vender as cotas ou ações recebidas. Então, eu passo para o meu sucessor aquelas cotas e eu falo, olha, está gravada com cláusula de inalienabilidade, você não pode vender. Por quê? Porque eu quero que fique como sucessor, não quero que isso seja vendido a terceiros. Outra cláusula que a gente põe, outra trava que a gente põe é a incomunicabilidade. Essa daqui ela é muito relevante, que é a que permite que aquilo que eu doei não seja comunicado com o cônjuge. Então, se eu doei cotas ou ações, eu não quero que os cônjuges dos meus filhos ou dos meus netos entrem na minha empresa, eu coloco uma cláusula de incomunicabilidade, que aí, mesmo se tiver um divórcio, uma partilha, uma separação,
ou um falecimento, essas cotas não vão para eles. E outra cláusula que a gente pode pôr é a impenhorabilidade. Essas ações ou cotas não podem ser penhoradas, então elas ficam blindadas, digamos assim. E por fim, uma cláusula muito comum é a cláusula de reversão. Então o doador, às vezes, ele vai lá, doa e o sucessor faz um ato de indignidade ou um ato de desrespeito ao doador. Eu consigo colocar uma cláusula de reversão, que caso ocorra algum desses atos de indignidade, desrespeito ou alguma hipótese específica, essa doação volte para o doador. Então, doei minha cota, meu filho me desrespeitou. E aí, lógico que a gente tem que balizar muito bem qualquer situação de desrespeito. Eu não posso colocar uma coisa assim muito genérica, subjetiva. Tem que ser bem objetivo. Então, houve uma indignidade. Existem os casos de indignidade específicos no Código Civil. Eu não quero que aquela cota vá mais para frente. Eu quero que ela volte para mim, aquela participação societária volte para mim, porque meu filho incorreu num ato de indignidade. Isso é perfeitamente possível, desde que esteja tudo muito bem escrito e tudo muito bem estruturado. E sempre respeitando a vontade de quem quer fazer planejamento sucessório. Porque não é obrigatório colocar essas cláusulas. Elas existem, podem ser usadas na doação e é uma ferramenta, é um instrumento que a gente pode utilizar. Outra forma que a gente tem, além da doação, é a compra e venda de cotas ou o aporte de novas cotas pelos filhos, cotas ou participações societárias. Então, fiz lá minha holding patrimonial, enchi de patrimônio, enchi de imóveis. Na hora de fazer a doação, achei que o imposto ficou muito alto. A gente tem alguns casos que a gente foi fazer o imposto, que foi simular quanto que ficaria o imposto, e ficou exorbitante. Porque quando a gente doa cotas ou ações, cada estado vai ter sua legislação, mas normalmente utiliza-se o valor de mercado. Então, o estado faz... aí, quando a gente fala valor de mercado, é valor de mercado da cabeça do estado. Então, o estado ele faz uma avaliação, e aí cada estado tem seu tipo de avaliação. Então, por exemplo, no Rio é PL, aqui em Minas o estado faz uma avaliação mesmo dos balanços. Lá em Goiás eles têm uma fórmula para ver o aviamento, para ver qual que é o valor agregado daquela empresa. Então, cada estado vai ter uma forma de valorar aquelas cotas ou ações. E aí essas participações societárias, elas vão pelo valor que o Estado acredita que é. Então eu pego a empresa, o Estado fala, olha, essa empresa vale 10 milhões de reais. Então cada cota vale X reais. Então o Estado faz essa avaliação. E aí, às vezes fica muito caro, fica muito alto, mesmo o imposto estando a 5%, por exemplo, em Minas Gerais, fica inviável e a pessoa não quer fazer por doação. A gente também pode fazer por compra e venda de cotas ou aporte de novas cotas ou novas participações societárias, cotas, ações, participações societárias pelos sucessores. Como que funciona? Os sucessores ou eles vão comprar do sucedido as participações societárias ou eles vão colocar mais dinheiro na holding. Então eu tenho lá a holding, o sucedido faz uma compra e venda, aí tem que ter a transação financeira. Ou então, sucessores, eles podem colocar, podem aportar ou dinheiro ou bens, algo suscetível de avaliação em dinheiro, para figurar naquela sociedade. Qual que é o problema aqui? A gente não pode colocar aquelas cláusulas de restrições que eu acabei de citar. Então, inalienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabilidade, usufruto, eu não posso colocar na transferência dessas participações societárias. Outro cuidado que tem que se ter é que o sucedido ele vai sendo diluído. Então, ele tem que ter um controle aqui de quantos por cento ele quer ficar. Então, tem que ser feito minuciosamente como que eu quero que fiquem essas participações. Se o sucedido tem 100% das participações societárias, quanto que os filhos precisam aportar ou comprar dele para ficar com o percentual que ele quer? Ele quer, por exemplo, ficar com 51%? Qual que é o valor que os filhos têm que aportar para ficar com o restante da participação? Isso tudo tem que ser analisado. É possível a gente balizar algumas situações? Porque dentro da holding a gente consegue fazer o acordo de sócios. Eu vou falar um pouquinho do acordo de sócios mais para frente, mas a gente consegue fazer um acordo de sócios. Então, se eu tenho uma holding com pai e filhos, eu faço entre essas pessoas, o pai com os filhos, eles são sócios, faço um acordo de sócios, baliza a situação, cônjuge não entra, não pode penhorar,
não pode entrar terceiro na sociedade. Eu travo, a gente pode colocar a cláusula de lock-up, que eu travo a venda das participações por um determinado período, 5 anos, 6 anos, 7 anos, aí vai depender. Então eu consigo balizar algumas situações. Não é 100% igual à doação, não consigo pôr usufruto, por exemplo. Mas eu consigo balizar várias situações dentro do acordo de sócios. E é uma situação que aí eu não pagaria TCD. Qual que é o problema disso também? Se eu vou aumentando o patrimônio dentro da empresa, 1% da empresa antes de aumentar o patrimônio é um valor. 1% da empresa depois que eu aumento o capital social é outro valor. Então, tem que tomar esse cuidadozinho assim de como que vai entrar, de como que vai ser doado. O ideal aqui é passar 100% da participação, então, seja através da compra e venda ou seja através dos aportes que vão diluir no sucedido, o ideal aqui é que os filhos ou os netos, os sucessores, eles atinjam 100% da participação dentro da holding, para que não haja inventário e para que aquele 1% que antes às vezes representava 100 mil reais, não represente 100 milhões de reais. Tem que ter esse cuidado dessa diluição, tem que ir acompanhando aos poucos. Outra figura que eu já citei em outras aulas e que tem sido cada vez mais utilizada é o testamento. No testamento público, o sucedido ele vai até o cartório de notas, acompanhado de 2 testemunhas, que não sejam as pessoas beneficiárias ou que não sejam seus parentes, e ele pede para lavrar um testamento. A única pessoa que pode lavrar testamento no cartório de notas é o tabelião ou o substituto legal, porque é um ato muito sério, um ato muito formal. Então tem que ser o tabelião ou o substituto legal. Então no testamento público o testador vai acompanhado das 2 testemunhas, fala suas disposições de vontade, o tabelião vai redigir aquelas disposições, ler em voz alta para o testador e para as 2 testemunhas, e aí esse testamento é assinado pelo testador, pelas 2 testemunhas e pelo tabelião. Qual que é a vantagem disso? Tem menos chance de ser anulado, porque por ser feito em cartório, ele tem maior validade, ele tem maior segurança jurídica. Então, ele vai preencher os requisitos legais, porque o tabelião já sabe quais são os requisitos legais, e aí a chance dele ser anulado é muito menor do que os outros testamentos. Ele não precisa ser confirmado pelo juiz, precisa da ação de abertura, de cumprimento de testamento, precisa daquela ação de jurisdição voluntária, mas ele não precisa ser validado pelo juiz, porque ele já vai estar preenchido, ele já vai ter os requisitos legais preenchidos. E pode ser feito por qualquer pessoa capaz de testar. Então a pessoa chega no cartório e faz. Qual que é o problema? Ele é público. Então qualquer pessoa que queira ter acesso ao seu testamento vai no cartório de notas. Hoje a gente tem um sistema online que já busca se a pessoa tem testamento em algum cartório do Brasil. Então ele é público, ele não dá aquela privacidade para o testador. Aí qualquer pessoa vai ter acesso ao conteúdo. Muitas pessoas não optam pelo testamento público porque às vezes quer fazer, mas não quer que o filho saiba, só depois da morte, quer fazer, mas não quer que tenha seu patrimônio muito resguardado consigo, então não quer que seu patrimônio seja exposto. Aí, nesse caso, o testamento público não serve. Qualquer pessoa pode ter acesso ao testamento público. Um outro tipo de testamento é o testamento cerrado. No testamento cerrado, o próprio testador escreve, então já não é mais o tabelião que redige, o testador escreve, ou então ele pede para alguém escrever, que não seja tabelião, qualquer pessoa, mas só ele sabe o conteúdo, só a pessoa que escreveu vai saber o conteúdo. Aí o testador ele vai pegar esse testamento, levar para o cartório com 2 testemunhas, falar com o tabelião, declarar: esse daqui é meu testamento, aqui estão minhas disposições de vontade, eu aprovo. Vai ter um auto de aprovação, o tabelião vai lavrar esse auto de aprovação e falar: olha, existe um testamento do fulano de tal, que foi assinado pelas testemunhas tais, e não fala conteúdo, é só que existe o testamento. O tabelião ele não vai ficar com cópia desse testamento, o testador volta com o testamento para casa, e aí vai existir só auto de aprovação. Quais são as vantagens? O conteúdo é confidencial. Só quem sabe é quem redigiu o testamento. Então, se o testador não quer que ninguém saiba, ele escreve o testamento, vai lá no cartório, pede para fazer a auto de aprovação, o tabelião faz, ninguém sabe do conteúdo. Quais são as desvantagens? Tem risco de haver algum problema legal, porque às vezes a pessoa desconhece a lei, às vezes ela não sabe, por exemplo, da legítima,
da indisponibilidade de patrimônio, então ela vai escrever o que ela quer no testamento, mas às vezes o testamento legalmente ele não vai ter validade, ele vai ter alguma coisa que o anula. Tem o risco de alguém abrir antes, se alguém abrir antes da morte do testador, ele é anulado, e o juiz, se não achar esse testamento, então se eu for no cartório falar que tem um testamento feito auto de aprovação, vai achar no sistema que existe um testamento, se ninguém achar esse documento, o juiz vai ter que fazer uma busca e apreensão dele. Isso pode demorar anos até achar o testamento da pessoa. Então, o testamento ser errado, ele tem algumas inseguranças porque ele fica com a própria pessoa ou com quem escreveu. Se ninguém sabe da existência dele, mas se a pessoa foi lá no cartório e falou que ele existe, ele tem que ser achado para ver se ele tem validade, para ver se é aquilo ali que vai ser válido. E o último tipo de testamento ordinário é o testamento particular. É o famoso pegar um pedaço de papel, escrever o que eu quero que seja feito e assinar. Mas não é só isso. A pessoa escreve, lê em voz alta e ele tem que ser assinado por pelo menos 3 testemunhas. No testamento particular, a vantagem é que não é necessário o registro público. Então, a pessoa escreve, pelo menos 3 testemunhas assinam, fica ali guardadinho e aí também não tem aquela publicidade. A desvantagem é que as 3 testemunhas que assinaram, elas têm que validar que aquilo ali foram elas que assinaram, que elas estavam de acordo, que elas têm ciência que o testador escreveu aquele testamento. E aí, por exemplo, se uma pessoa falece, como é que ela confirma a assinatura dela? Aí você vai precisar de um suprimento judicial, de pedir para o juiz, para ver se existe alguma possibilidade de provar que aquela testemunha assinou aquele testamento. Então ele tem esse probleminha de ficar vinculado às testemunhas. Dos 3 testamentos, o público é o que dá maior facilidade. Os outros 2 ele dá maior privacidade. Então tem que sempre pontuar quais são as vantagens e desvantagens dos testamentos e ver se realmente ele vai ser um instrumento eficaz no planejamento sucessório que a pessoa pretende. Às vezes é, às vezes não. Depende da pretensão, depende dos instrumentos, depende do que vai ser feito. Feito essas doações, feito essa organização, então a gente organizou, a gente analisou o que o sucedido quer, fez um esboço da estrutura, resolveu os conflitos, fez as doações, fez o repasse das participações societárias, fez tudo, organizou a casa, todo mundo está no seu devido lugar. Aí o importante é que se houver uma empresa envolvida no planejamento sucessório, se aplique os órgãos da governança. Então, implantar órgãos próprios da governança é importante para o planejamento sucessório para organizar o que cada um vai ser feito. Então, cada um vai ter um chapéu. Quando eu ponho um filho num negócio, ele pode ser um diretor, ao mesmo tempo um acionista, ao mesmo tempo um membro de um conselho. É importante ter os órgãos bem definidos e ter essa separação de onde que cada um vai figurar e do que cada um tem que fazer naquele momento. Aonde que eu tenho que vestir o meu chapéu de acionista, onde eu tenho que vestir meu chapéu de conselheiro, onde eu tenho que vestir meu chapéu de diretor. Então, a gente tem, vou fazer a estrutura aqui rapidinho, a gente tem as aulas próprias da governança, mas só para entender mais ou menos como é que é o aspecto operacional. Então, a gente coloca a assembleia de sócios, decidir quem que vão ser os sócios daquela empresa. Vão ser meus filhos, vão ser minhas holdings, dentro da holding, quem vai ser? Então, a assembleia de sócios é formada por quem? Pelos acionistas ou cotistas daquela empresa, daquela sociedade. É ali que eu vou deliberar sobre o curso da sociedade, da estrutura. Se vai ter fusão, cisão, se vai ter alteração do objeto social, se vai ter aumento de capital social. Eu falo da estrutura societária da Assembleia de Sócios. Abaixo da Assembleia de Sócios, eu vou falar assim hierarquicamente, a gente tem um conselho consultivo ou de administração. Esse conselho ele é muito importante para quem quer fazer um planejamento sucessório, porque muitas vezes o sucedido ele quer se afastar dos negócios, mas ele não quer se afastar totalmente. Então, como que eu fico no meio do caminho? Como é que eu executo sem executar, né? É a grande pergunta. Como é que eu fico, mas e saio ao mesmo tempo? É o conselho de administração ou o conselho consultivo. A gente recomenda que a pessoa que quer se afastar do negócio, ela passe sua cadeira de diretor, de executor, e passe a figurar no conselho consultivo de administração. Porque esse conselho, ele é o responsável pelas decisões de uma organização. Ele dá o direcionamento estratégico para a empresa.
E aí, qual que é a diferença do conselho consultivo para o de administração? Bem rápido aqui, porque a gente ainda vai ter aulas de governança, mas é bem rapidinho. O conselho consultivo ele é como se fosse uma preparação para o conselho de administração. Quando eu faço um conselho consultivo, o conselho consultivo ele vai deliberar, vai dar o direcionamento estratégico, mas as decisões dele não são vinculativas. Não necessariamente a diretoria tem que seguir o que foi proposto ali. No conselho de administração, as decisões são vinculativas. Tem que seguir o que o conselho de administração propôs, porque ele é o órgão responsável pelo planejamento estratégico, pelo direcionamento estratégico da companhia. Aí, o conselho consultivo a gente implementa quando a gente não tem nenhum conselho. Eu não tenho nenhum conselho, tenho meu negócio, quero sair do negócio, passar para meus filhos, dar sequência, quero me afastar, mas quero ir aos poucos. O que a gente faz? A gente planta o conselho consultivo, a pessoa começa a aprender quais são as diretrizes do conselho consultivo, quais são as matérias, que é muito importante não confundir as matérias que a gente trata em assembleia de sócios com as matérias tratadas em conselhos, o que eu delibero, como que funciona, como que eu faço isso de forma imparcial, e aí o conselho consultivo maduro, bom, já funcionando, redondo, ele pode se tornar um conselho de administração, que aí as decisões se tornam vinculativas e aí a companhia tem que seguir o que foi proposto pelo conselho de administração. Aí, abaixo disso, a gente tem a diretoria. A diretoria responde ao conselho de administração ou ao conselho consultivo. Então, a diretoria é responsável ali pela parte operacional, pela parte de execução. E aí a diretoria é o que todo mundo normalmente conhece. Eu tenho uma diretoria financeira, uma diretoria de RH, uma diretoria pessoal, uma diretoria de planejamento, uma diretoria de expansão. Aí a diretoria é de acordo com o que cada empresa faz e o que cada empresa precisa. A diretoria responde ao conselho de administração, o conselho de administração responde aos acionistas. Eu posso ser diretor, conselheiro e acionista? Posso. É recomendável? Não. Por quê? Porque às vezes eu confundo os papéis. Normalmente, como que a gente trabalha, e aí de uma forma bem global, lógico que existe gente que é acionista, conselheiro e diretor, até para se preparar, para transitar do diretor para o conselheiro, do conselheiro só para o acionista, mas o que normalmente a gente faz? Tem uma pessoa que nos procura e quer fazer um planejamento sucessório. Ele é diretor geral da companhia. Ele quer se afastar dos negócios, tem um filho. O que a gente faz? A gente implementa as estruturas, esses órgãos, acompanha a implementação para transitar esse diretor geral para o conselho e ele ser acionista. Acionista e conselheiro ao mesmo tempo. E prepara os sucessores para ocuparem as cadeiras de diretor. Então, quando a gente está ali fazendo essa transição, a gente vai colocando cada um na sua cadeira. Quando ele aprendeu a ser conselheiro e acionista, ele vai estar tocando o sucedido, ele vai estar tocando a empresa, ele participa do planejamento estratégico da empresa, mas ele tem as pessoas que vão ocupar a cadeira, que agora é seu filho, seu neto. Então, o planejamento sucessório, ele envolve essas três estruturas, principalmente porque é ali que as pessoas vão começar a se afastar dos negócios, na forma da execução, mas continuam dentro do negócio. Que a gente sabe que tem muitas pessoas que construíram a empresa, foi daquele jeito que ela construiu e daquele jeito que deu certo mesmo. Como é que eu passo o bastão para frente? Como que eu faço que meus filhos executem a empresa da forma que eu pensei, que eu planejei, que deu certo até hoje? É estando ali aconselhando, sendo conselheiro. E aí a gente pode colocar os filhos na cadeira de diretoria, ou então não, quero continuar na cadeira de diretoria e transitando para o conselheiro. É perfeitamente possível. O planejamento sucessório, ele é longo, ele é extenso, porque ele envolve uma mudança de mindset, envolve uma mudança de estrutura, envolve resolução de conflitos. Ele tem que ser extenso, ele tem que ser longo, porque ele tem que ser feito com calma, ele tem que ser feito com muita cautela, para que cada um se encaixe no seu devido lugar, no lugar que eu pretendo. Eu quero me afastar dos negócios, quero ser só um conselheiro, eu quero ser só acionista, vou colocar um conselheiro independente para aconselhar as companhias, contratar uma pessoa especialista na minha área. Então, ele tem que ser feito com cautela justamente para conseguir encaixar as pecinhas. É como se fosse um quebra-cabeça, a gente vai montando e cada um vai chegando no seu devido lugar.